Irmão, parece que as coisas realmente estão ficando sérias agora nessa batalha final, cara. O Rimuru, ele voltou pro campo de batalha pra lutar contra o Véu da Nava e, infelizmente, ele sofreu um ataque que ele nem imaginava. Só que o problema não foi o ataque, não. O problema é que quem defendeu esse ataque foi o Benimaru, com o próprio corpo dele. E por isso ele entrou em colapso. Também, quem não iria entrar em colapso depois de um ataque direto do Véu da Nava? Não é pra qualquer um defender isso aí, não. A partir daí, a Ramírez evoluiu, teve que mostrar os seus reais poderes, revivendo o Benimaru. E hoje a gente vai ver tudo isso em primeira mão, meus amigos. Se prepara, já pega a tua pipoquinha, relaxa naquele teu sofá, pega um cafezinho, uma água, um suco, para pra ser fitzinho. Vem comigo, vamos nessa. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Vinas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E família, no universo de Tensei Shitara Slime, poucas transformações conseguem realmente surpreender os leitores, né? A galera que já tá há muito tempo ali, que já acompanha incontáveis evoluções, ascensões dos personagens e tudo mais. Afinal de contas, Tensei, ele é conhecido justamente por uma escala de poder meticulosamente construída, onde cada salto evolutivo é cuidadosamente justificado, tá? Pela narrativa das leis do mundo, é uma coisa criada muito de boa pelo autor. Só que no volume 23 da Light Novel, apresenta uma evolução tão monumentalmente significativa que redefine completamente a nossa compreensão sobre os limites de poder dos subordinados do Rimuru Tempest, tá? A gente tá falando do Benimaru, cara. O cara leal, aquele Oni que serviu o Rimuru desde os primeiros dias em Tempest, quando a nação era só um vilarejozinho dos goblins e os lobos lá da profundeza da floresta de Jura. Aquele mesmo Oni que jurou lealdade absoluta depois da vingança contra os ogros e liderou exércitos em batalhas impossíveis. Ele provou várias vezes o seu valor, tanto quanto guerreiro, quanto um estrategista nato, finalmente atingindo um patamar de poder que colocava ele uma conversão direta com os seres mais poderosos do universo. Estamos falando de quem? Os dragões verdadeiros. Sim, galera. Ó, que lá? Vamos contextualizar pra vocês aqui. Pra entender completamente a magnitude dessa transformação do Benimaru, essencial primeiro a gente entender todas as circunstâncias que levaram à morte dele no volume 23. Sim, família, morte, entre aspas, já vou explicar. Em Tensei, a gente sabe que a morte não é um conceito trivial, especialmente pra personagens do calibre do Benimaru, tá? Que já tinha evoluído pra caraca, múltiplas vezes ali, possuindo um poder absoluto. Sua morte representou pra gente um momento muito crítico, um sacrifício, né, que demonstrou tanto a lealdade inabalável do Rimuru, quanto a gravidade da ameaça que Tempest estava enfrentando. Diferente das mortes casuais ou facilmente reversíveis ali, comuns de algumas obras de fantasia, a parte do Benimaru carregava um peso muito maior. Ela servia como um catalisador para uma parada muito grande, um ponto de reflexão que permitiria uma transformação que de outra forma seria impossível dentro das regras estabelecidas no universo de Tensei Shitara Slime. Então, o próprio Benimaru, ele foi levado à beira do colapso. Sim, galera, o colapso. Simplesmente para proteger o Rimuru. O Véu da Nava deu um ataque que ele protegeu e a alma dele começou a se corroer, que deixou ele incapaz de recuperar sozinho. Não tinha como, não dava. A cura normal não podia ajudar ele. Foi aí então que a Ramírez fez uma escolha impossível para realizar um milagre, que foi tomar emprestado o poder do Rimuru, as células dele, transformando a força, né, na força dele, na sua forma adulta, que ela virou a forma adulta dela também. Era a primeira vez em décadas que ela tinha feito isso, permitindo ela usar a magia primitiva, que funcionava mesmo onde as leis do mundo não se aplicavam. Usando essa magia, ela reiniciou o coração do Benimaru, estabilizou o núcleo mágico dele e trouxe ele de volta do colapso. Só que essa forma dela tem um preço. Como seu crescimento foi antinatural, a Ramírez, ela não podia mais mudar. Ela só podia permanecer nessa forma adulta agora por um curto período de tempo, correndo o risco de voltar à forma infantil por séculos. Normalmente a Ramírez, ela só pode se recuperar da forma adulta uma vez a cada algumas centenas de anos antes de regredir de novo. No entanto, mais tarde o Rimuru decidiu emprestar a ela parte do poder, como a gente falou, que permitiu que ela alternasse entre as duas formas ali, a adulta e a infantil. Mas esse processo foi uma coisa extraordinária, galera, uma coisa significativa por várias razões. Primeiro, as células de um slime do Rimuru não são células comuns. Depois de múltiplas evoluções, especialmente a ascensão dele para um Lorde de Demônio, um dragão verdadeiro, na verdade, né, que foi a última evolução dele, posteriormente as suas transformações ainda mais poderosas, as células do Rimuru, elas contêm uma concentração de poder mágico, né, de madículas, que potencialmente evoluiria e rivalizaria com os seres mais antigos e poderosos do universo. Cada célula carrega com eles a essência do que o Rimuru se tornou, um ser que transcendeu limitações normais de espécie e poder. Durante esse processo de reconstrução, o Benimaru, ele não só foi reformado, usando as células do Rimuru como um template biológico, né, mas também absorveu quantidades absolutas e esmagadoras de
energia mágica. A descrição no volume 23 enfatizou que a gente não tá falando de uma quantidade modesta de poder não, galera. A gente tá falando de uma energia mesmo grande, em volumes que seriam suficientes para matar instantaneamente a maioria dos seres vivos do universo de Tensei Star Slime. Essa absorção maciça de energia mágica durante o processo de reconstrução serviu como um catalisador evolutivo sem precedente pro Benimaru. E aí, cara, a absorção de magículas em Tensei a gente sabe, né, que é como se fosse um gatilho para as evoluções, mas em uma escala aqui que é completamente diferente. Não se trata de absorver algumas magículas de inimigos derrotados ou mesmo no ritual de evolução planejado. Se trata de uma infusão direta e contínua de poder numa fonte praticamente ilimitada. O próprio Rimuru estava vindo poder direto dele. O resultado desse processo extraordinário foi a transformação que levou o Benimaru muito além da forma anterior dele, que era um Lord Oni. Ele transcendeu completamente as limitações da sua espécie original, alcançando fundamentalmente o novo nome poderoso, o Oni Dragônico das Chamas. Como assim dragônico, Bira? Você vai entender, calma. Ele veio para uma nova espécie. Essa transformação dele num Oni Dragônico das Chamas, ela representa muito mais do que uma simples evolução de poder. No universo de Tensei, as espécies elas são cuidadosamente categorizadas e hierarquizadas lá dentro também, com cada classificação ali, cada um carregando algumas implicações específicas sobre capacidades, potenciais e posições na ordem do mundo atual. A classificação do Benimaru como uma espécie subdragão agora, porque ele não virou um dragão verdadeiro, virou um subdragão, coloca ele num território extremamente raro e cobiçado por muita gente. Os subdragões, eles não são dragões comuns, eles representam seres que, mesmo que não sejam dragões verdadeiros, eles possuem o sangue dragônico genuíno correndo nas suas veias, conferindo a eles capacidades que separam drasticamente das outras espécies poderosas. Pouquíssimos seres do universo de Tensei possuem ou podem reivindicar essa classificação, e aqueles que fazem isso automaticamente se colocam entre os seres mais temíveis de toda a existência. O aspecto das chamas ali que a gente tá falando, né, na forma dele, é como se fosse uma forma particularmente significativa, porque o Benimaru, ele sempre teve afinidade com o fogo, ele sempre foi um usuário mestre da magia das chamas ali, desde a primeira aparição nessa série. No entanto, cara, como um Oni dragônico das chamas, essas capacidades pirotécnicas dele transcenderam completamente o que era impossível, entendeu? Ele se tornou um outro patamar. E a gente não tá mais falando de um Oni que usa magia de fogo excepcionalmente bem, mas sim de um ser que tem a própria essência entrelaçada com as chamas dragônicas. Um fogo que queima num nível fundamentalmente diferente da magia comum. E aí, ele mudou no valor de existência. Tipo assim, a gente sabe que existe um valor de existência de Tensei, e o Benimaru, ele quebrou essa escala. No universo, o valor de existência, ele é a medida que quantifica o poder bruto e a influência que um ser possui, né, nessa realidade. Não se trata só de uma força física ou de um poder mágico, mas sim de uma medida meio que holística, né, que engloba tudo que um ser representa em termos de impacto sobre esse mundo. E o valor de existência base do Benimaru, depois da sua transformação em Oni dragônico, ultrapassou impressionantes 40 milhões de pontos. Para colocar esse número em perspectiva, é necessário a gente comparar ele com outros seres, né, que sejam poderosos desse universo. Os Lordes Demônios verdadeiros anteriores e as suas evoluções geralmente possuem valores na casa dos milhões inferiores, né? Tipo assim, seres excepcionalmente poderosos raramente conseguem atingir a marca de 10 ou 20 milhões. 40 milhões já é um salto quantitativo absurdo nessa escala de poder. E esse número colocou o Benimaru firmemente no território dos seres de mais poder, os seres que podem alterar o curso de guerras inteiras só com a sua mera presença. Podem enfrentar exércitos inteiros sozinhos e sair com vitória. E que, se retratado ali com extrema cautela, ainda assim, mesmo com outras entidades extremamente poderosas, poderia sair vitorioso. É um número que exige muito respeito, muito reconhecimento, e é reconhecimento universal. Só que a história de poder do Benimaru não acaba aí não. Tu tá achando que acabou com os 40 milhões? Tá muito longe de acabar, meu amigo. Acontece que essa existência é a existência base dele, mas entrou em cena Arcta, que é uma arma de classificação grau Gênesis, que foi confiada ao Benimaru pela Ramírez, né? Lorde Demônio das Fadas, não tem como, a entidade uma das mais antigas do universo de Tensei. Só que, vamos entender aqui, essas armas de grau Gênesis, elas são equipamentos comuns que podem ser encontrados, forjados, comprados, tudo nesse mundo. Elas representam o ápice absoluto da criação do armamento. Objetos de poder tão imenso que são considerados quase que sencientes, com as suas próprias vontades ali e critérios para escolher os seus próprios portadores. E cara, a própria existência dessas armas é envolta de mistérios. Ninguém sabe, é uma lenda. E o fato da Ramírez possuir uma delas e escolher confiar ela especificamente ao Benimaru fala muito sobre a confiança que ela tem, o reconhecimento do seu potencial. Quando o Benimaru empunhou Arcta, um negócio extraordinário aconteceu. O valor de existência dele oculto disparou para perto dos impressionantes 100 milhões. Esse número, ele não era só dobrado, é mais do que dobrou o valor base, mas representava uma mudança fundamental na sua capacidade de influenciar a realidade ao seu redor. Com a Arcta na mão, o Benimaru, ele não só excepcionalmente se tornou poderoso para um subordinado, mas
mas ele também se tornou uma força da natureza comparável aos seres mais poderosos desse universo inteiro. A distinção de valor de existência base e oculto é crucial também para vocês entenderem. O valor oculto ele representa o potencial máximo absoluto que um ser pode manifestar nas circunstâncias ideais, tá? Com todos os seus recursos, capacidades ativadas, tudo no máximo. E a diferença entre a força que alguém carrega casualmente e a força que podem manifestar, né, quando verdadeiramente são pressionados em um combate mortal. Mas aí, beleza. Ele ainda teve um reconhecimento muito grande depois de atingir esse patamar todo, cara. É dentro de um contexto que a gente avalia a admissão que a Velgrind teve, por exemplo, sobre o Benimaru. Segundo o volume 23, a própria Velgrind reconheceu explicitamente que com Artha equipada, o Benimaru poderia lutar contra ela em condições quase que iguais. Deixa isso absorver por um momento ali. Um dragão verdadeiro, um ser que existe no pináculo absoluto de poder no universo, admitiu que um dos subordinados do Rimuru poderia enfrentar ela como um igual. A Velgrind, ela inclusive foi muito cuidadosa em especificar que isso se aplica quando o Benimaru tá empunhando Artha. Sem a arma de grau Gênesis, ela afirmou claramente que venceria, tá? Dito isso, cara, isso lógico não diminui o reconhecimento dele, mas sim contextualiza, né, de uma forma mais apropriada. O que torna essa declaração ainda mais impressionante é de fato a honestidade que ela teve brutal. A Velgrind, ela não é o tipo de ser que distribuiria elogios falsos aí, ou ia exagerar na capacidade de um oponente e tudo mais. Se ela diz que o Benimaru pode lutar em condições quase iguais, a gente pode ter certeza absoluta de que ela avaliou isso com uma forma mais cuidadosa possível. Não é sacanagem, não. As capacidades dela de chegar em uma conclusão baseada em análise é uma coisa séria, tá? Mas vamos lá, o que significa condições quase iguais? Aí é que tá o ponto, tá? Quando a gente fala sobre lutar contra um dragão verdadeiro em condições quase que iguais, é muito crucial a gente entender que isso geralmente significa um contexto do universo de Tensei, que a gente não tá falando de uma luta que o Benimaru necessariamente vencia, nem mesmo uma que ele teria, sei lá, 50% de chance de vitória. O que quase igual significa que o Benimaru poderia entrar em combate com a Velgrind e não ser instantaneamente obliterado, né? Que ele poderia trocar golpes ali com ela e que poderia forçar ela a levar um combate a sério, utilizando suas capacidades de uma forma genuína. A Velgrind, essencialmente, ela tá dizendo que o Benimaru ele alcançou um patamar onde ele merece ser tratado como uma ameaça legítima, onde subestimar ele é um erro potencial fatal, entendeu? Onde ele possui ferramentas necessárias para potencialmente ferir ela ou até mesmo, sob circunstâncias ideais, derrotar ela em certos casos. Esse é um reconhecimento extraordinário de um dragão verdadeiro, cara. Não é qualquer um. E qualquer pessoa que receba isso daí, mano, é uma entidade que vai estar com o ego lá em cima. E fora que temos a grande comparação que todo mundo sempre fala, né? A comparação do Benimaru, do Diablo e do Zejon. Essa comparação direta no exército complexo do Rimuru é porque cada um possui vantagens muito grandes nas suas diferentes áreas. O Benimaru atualmente, com isso tudo aí, eu acho que ultrapassou o que a gente imaginava dos outros dois. Mas, cara, com a Artha, ele sabe que ele possui o maior pico de poder bruto absoluto entre os três, capaz de rivalizar temporariamente com os dragões verdadeiros, como a gente falou. Mas o Diablo, pra mesa, ele traz a experiência incomparável, um conjunto de habilidades incrivelmente versáteis, tá? A idade dele, a experiência, tudo isso significa que ele viu e provavelmente já enfrentou situações muito similares a qualquer desafio que possa surgir. E ele também, notoriamente, difícil, né? É um cara difícil pra caraca de matar permanentemente, com múltiplas camadas de proteção, desenvolvidas ali ao longo de milênios e tudo mais. E o Zejon, nosso querido animalzinho, insetinho, oferece a defesa praticamente impenetrável. Combinada com os ataques devastadores dele, do Rei da Névoa e tudo mais, ele potencialmente pode sobreviver a ataques que destruiriam outros personagens e contra-atacar com força suficiente para vencer até mesmo oponentes que teoricamente seriam mais poderosos através de puro atrito ali, ó. Pá, entendeu? Então, mano, não tem como. Os três são absolutos, muito fortes. E até o final, aí, já acredito que o Diablo supera isso tudo. Mas, galera, brincadeiras à parte, no final das contas, pra galera que é fã de Tensei, a evolução do Benimaru no volume 23 vai ficar como um dos momentos mais memoráveis e mais impactantes dessa série. Então, já comenta aí o que você achou, deixa o seu like que eu quero muito saber também, né, o teu comentário e saber se você tá curtindo falar de Tensei, porque esse último volume aqui, ó, brabíssimo. Se inscreve no canal e ativa o sininho também, a gente tem que acompanhar muito mais coisa, acabamos de entrar numa temporada nova, eu tô preparando pra vocês vídeos novinhos de animes novos pra gente falar muito mais coisa, tá? Tamo junto demais, família, um feliz ano novo pra todo mundo, tamo de volta, aquele beijão no coração e eu espero vocês nos próximos vídeos. Até a próxima, valeu!